Bom dia, hoje são 22 de dezembro de 2017, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 52º vídeo, 52º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Para quem está chegando ao meu canal por esse vídeo, quero aqui explicar que estou fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. O livro foi escrito por dois cristãos evangélicos fundamentalistas norte-americanos, o Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Eles são evangélicos, são, pois, cristãos fundamentalistas. Evangélicos e protestantes são cristãos fundamentalistas. Os católicos, não. Os teólogos católicos não são cristãos fundamentalistas. Segundo os dicionários da língua portuguesa, cristão fundamentalista é aquele que lê a Bíblia ao pé da letra, de forma literal. Ele pega, o cristão fundamentalista, ele pega ali uma lenda bíblica cheia de erros, contradições e ingenuidades e tenta dar a essa lenda um ar de fato real. E quando eles começam a explicar essas lendas, dando a elas esse ar de fato real, aí eles caem no ridículo, eles caem no riso, como estou mostrando aqui nessa pequena série de apologética, melhor dizendo, de apologética cristã. Aqui está o exemplo. Estou pegando aqui trechos do livro de Norman Geisler, um monstro aí no mundo evangélico norte-americano. Vende muitos livros nos Estados Unidos, famoso aqui também junto aos evangélicos aí. Estou mostrando que a apologética cristã não é a defesa racional da fé cristã. Por quê? Porque fé cristã, ou qualquer fé religiosa, é pura ilusão. Então ninguém defende racionalmente ilusões, vai cair no ridículo. Estou mostrando isso aqui de forma fácil, não é mesmo? Muito bem. Então vamos a mais uma fantasia do Norman Geisler. Peguei aqui mais um trecho dele e coloquei aqui no quadro para explicar. A pergunta é, lá em Gênesis, o Jardim do Éden, ali onde foi colocado Adão e Eva, o Jardim do Éden realmente existiu? É um lugar ou é apenas uma lenda? Qualquer teólogo sério sabe que Jardim do Éden nunca existiu, que Adão nunca existiu, que Eva nunca existiu. Qualquer teólogo sério sabe disso. O problema é o fundamentalismo religioso que leva as pessoas a uma situação, como já dizia Freud, a uma situação equiparável à demência, à mência. E vamos mostrar mais um exemplo aqui agora de forma fácil no quadro, correto? Para que você entenda. Então vamos aqui. Muito bem. A pergunta é, não é? A pergunta é, o Jardim do Éden, lá em Gênesis, realmente era um lugar onde ali foi colocado Adão e Eva? Muito bem, vamos aqui. Temos a Bíblia, correto? Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículos 8, 14 e 15. São aqui os versículos que importam neste momento. Então vamos ler aqui a Bíblia. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus
um jardim no Éden, veja aí. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o quem? No jardim. E pôs no jardim do Éden o homem que havia formado. Isso aqui, gente, é o segundo relato lendário da criação ali de todas as coisas. É o segundo relato, no segundo capítulo de Gênesis. O primeiro relato, obviamente, está no primeiro capítulo. E aqui existe um erro, só que não vou comentar sobre ele. Do contrário, o vídeo vai ficar muito longo. Isso aí é para outro vídeo. Mas aqui, mais um erro aí na Bíblia. Mas vamos lá. Então aqui o versículo 8 de Gênesis capítulo 2, não é isso? Diz que o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, plantou um jardim no Éden, em um lugar, veja aqui, na direção do Oriente. E o Deus hebreu colocou nesse jardim do Éden, colocou o homem que havia formado, correto? Muito bem. E aqui, no versículos 14 e 15, estão aqui nomeados dois rios, mostrando ali a localização aproximada deste jardim do Éden, correto, gente? Então vamos lá, diz assim: o nome do terceiro rio é Tigre. Veja aqui, o rio Tigre é o que corre pelo oriente da Assíria. Olha aqui outra localização, bem próximas, né? Aí do jardim do Éden. E o quarto rio é o Eufrates, não é isso? Muito bem. Então você vê aqui que no versículo 14 de Gênesis capítulo 2, está aqui uma pista, não é isso? Uma evidência mostrando que o jardim do Éden estava bem próximo ali do rio Tigre, do rio Eufrates. E aí a Síria, que hoje é o Iraque. Muito bem. Vamos lá. O versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Correto? Outra ingenuidade aqui no versículo 15. Não vou agora comentar, porque aqui o assunto é outro. Então você vê aqui que a Bíblia, esse relato aqui lendário da Bíblia, dá uma noção de onde ficava o jardim do Éden. Havia ali 4 rios. O terceiro rio, Tigre, e o quarto rio, Eufrates, existiam naquele tempo em que o hebreu escreveu o que está aqui, e existia também, e existem também, claro, hoje, o rio Tigre e o rio Eufrates, que ficam ali na região da Mesopotâmia, região entre 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, correto? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos à explicação do Norman Geisler sobre essa passagem aqui na Bíblia. Como eu sempre digo, ele é um cristão fundamentalista. Ele vê isso aqui como se fosse um fato real. E aí, na explicação, ele cai no absurdo, porque isso aqui é lenda. Isso aqui é lenda, e você verá agora. Muito bem, então vamos lá, para que você entenda. O Norman Geisler, na página 38 do livro dele, ele apresenta a solução explicando aqui essa passagem de Gênesis. Então, o Norman Geisler, ele usa 3 posições aqui. Ele usa em primeiro lugar, correto, gente? Ele usa depois em segundo lugar e aqui em terceiro lugar, correto? Então vamos às explicações do Norman Geisler. Muito bem. Ele escreve: solução. Em primeiro lugar, não seria de se esperar evidência arqueológica alguma, uma vez que não há indicação de que Adão e Eva tenham feito objetos de cerâmica ou construído edificações duradouras.
Em segundo lugar, existe, né? Há uma evidência geográfica de lugar do Éden, já que dois dos rios, aqui o Tigre e Eufrates, dois dos rios mencionados ainda existem hoje, o Tigre e o Eufrates, Gênesis 2,14. Muito bem. E continua o Norman Geisler. Além disso, a Bíblia até mesmo os localiza, ou seja, localiza os dois rios, Tigre e Eufrates, na Assíria, atual Iraque. Muito bem. E termina o Norman Geisler. Finalmente, qualquer evidência que tenha havido do Jardim do Éden foi provavelmente destruída por Deus por ocasião do dilúvio. Muito bem. Então, na página 38, o Norman Geisler, resumindo aqui os pontos dele, o Norman Geisler aqui diz, primeiramente, não existe evidência arqueológica, não é isso? Não existe evidência arqueológica da existência do Jardim do Éden. E por que aqui ele diz que não existe evidência arqueológica de que o Jardim do Éden existiu realmente? Por quê? Porque diz ele aqui, no primeiro ponto, que Adão e Eva não fizeram objetos de cerâmica e nem construções, edificações duradouras, não é? Daí não haver prova alguma, hoje, evidência alguma arqueológica da existência do Jardim do Éden. Primeiro ponto. Segundo ponto, diz o Norman Geisler que existe aqui na passagem de Gênesis uma evidência geográfica, dando ali um sinal de que realmente houve o Jardim do Éden. E que evidência geográfica é essa? Já falei, os rios Tigre, que hoje ainda existem, e o rio Eufrates, que hoje também existe, e a Assíria, que hoje é a atual Iraque. Então o Norman Geisler aqui diz que existe o rio Eufrates realmente, existe o rio Tigre realmente, e existe a Assíria, que hoje é o Iraque. Então isso aí é uma evidência forte geográfica de que ali houve realmente o Jardim do Éden. Esse aí é o segundo ponto do Norman Geisler, correto? Muito bem. E o terceiro ponto, ele volta aqui, de que também, se existia alguma evidência arqueológica, o dilúvio destruiu essas evidências arqueológicas, entendeu? As águas do dilúvio levaram as evidências arqueológicas da existência do Jardim do Éden, levaram rio abaixo, o dilúvio, né? Destruiu. Então você vê aqui que nos pontos de Norman Geisler, no primeiro ponto e no último, ele diz que não existe evidência arqueológica. Já expliquei por quê. E no terceiro ponto também ele diz que hoje não existe evidência arqueológica da existência do Jardim do Éden. Então não existe aqui no primeiro ponto e não existe aqui no segundo ponto. E aí no ponto B, ele diz que existe uma evidência geográfica hoje que leva a crer realmente que existiu um Jardim do Éden, porque existe o rio Tigre, existe o rio Eufrates e existe a Assíria, que hoje é o Iraque. Ora, isso aqui, esse ponto aqui do Norman Geisler, o B, é mais uma fantasia religiosa e uma péssima visão do mundo, da realidade. E vou provar isso agora para que você veja. Vou deixar essa parte aqui, esta parte, e vou colocar aqui uma passagem para que você entenda essa defesa aqui
da existência, da provável existência do Jardim do Éden, trazida aqui pelo Norman Geisler. Veja agora o outro quadro. Antes de entrar aqui no quadro, quero mostrar aqui este livro. Este livro aqui é um romance, Caminhos de Lama. Um romance. Quem escreveu este livro aqui foi o escritor Antônio Lopes Lins. O Antônio Lopes Lins era meu tio, irmão de meu pai. Ele nasceu em Sobral, foi morar em Pará, no Pará, depois passou pela Bahia, passou pela Paraíba, morou na Paraíba e terminou morando em Campo Grande, em Mato Grosso. Meu tio, aqui está, irmão de meu pai. Era odontólogo, formado em odontologia, formado em economia, formado em geografia, escritor de primeira, Antônio Lopes Lins. E o romance dele aqui, Caminhos de Lama. Isso aqui, gente, é uma obra de ficção. É uma obra criada pelo meu tio. Os personagens aqui, nesse enredo aqui, os personagens não existem. O principal personagem aqui é a mulher chamada Aretusa, uma mulher viciada em sexo. Daí o nome Caminhos de Lama. Ela se descontrola diante do sexo. Muito bem. Então, Aretusa é uma personagem aí desse romance. Ela não existe. Ela foi uma criação de meu tio. O primeiro homem a fazer sexo com Aretusa foi aí na história, no romance, o José Augusto. O José Augusto também não existe. É criação de meu tio. Entendeu? Outro personagem importante aí, o primeiro esposo de Aretusa, porque ela era uma mulher insaciável sexualmente. O primeiro esposo dela chamava-se Julião. O Julião também não existe no mundo real. Isso é uma criação do meu tio. Entendeu, gente? A mesma coisa, gente. São as lendas, muitas lendas bíblicas. São apenas criação do povo hebreu. E o Gênesis, Êxodo, uma grande parte ali, tudo imaginação. Entendeu? Nunca existiu aqui. E na história criada pelo meu tio Antônio Lopes Lins, já falecido, ele pertenceu também à Academia Mato-Grossense de Letras, escritor de primeira. Ele aqui, nesse mundo imaginário criado por ele, muita coisa existe nesse mundo. E aí, as posições geográficas. Vamos aqui ao quadro, para você explicar direitinho. Vamos aqui. Muito bem. Então, veja. Antônio Lopes Lins, nas páginas 48 e 49 desse livro aí, Caminhos de Lama, ele escreve assim: viera a João Pessoa à procura de emprego. Quem aqui no romance chegou a João Pessoa à procura de emprego com mulher e filhos? Quem? O personagem José Augusto, que já havia feito sexo com a Aretusa. Na história criada pelo meu tio, Aretusa já estava morando em João Pessoa. Ela já estava casada com o Julião. E ela traía o marido dela, o Julião. Então, quando aqui viera a João Pessoa, quem veio? O José Augusto, o primeiro homem que fez sexo com a Aretusa. Então ele chegou, o José Augusto, a João Pessoa à procura de emprego. E diz lá que nas segundas-feiras, quase sempre, Julião, veja aí, ia a Campina Grande. Então veja aqui, ó, João Pessoa, Campina Grande. E aqui Julião, correto? Muito bem. Julião era aqui o primeiro esposo de Aretusa. Aí o José Augusto apareceu lá em João Pessoa
Aí ele se encontrou novamente com a Aretusa. Aí a Aretusa foi lá fazer sexo com o ex-namorado dela, o José Augusto. Aretusa aqui traiu o Julião, na história aí criada pelo meu tio. Agora o importante que você entenda é o seguinte: em qualquer romance, não precisa ser necessariamente este aqui do meu tio. Em qualquer romance, você pega José de Alencar, você pode pegar Machado de Assis. Então você vê que aqueles romances, gente, aquilo é uma criação. A história em si é criação, é imaginação do escritor. Só que nessa história fantasiosa, é claro que existem lugares reais nessas histórias fantasiosas. Os lugares são reais. Por quê? Porque uma pessoa que escreve um romance, uma história irreal, fictícia, essa pessoa escreve em um lugar e em algum tempo. Então, esses lugares vão encaixar, eles vão encaixar na história fantasiosa. A história é fantasiosa, só que os lugares são reais. Mas isso não quer dizer que pelo fato de os lugares serem reais nos romances, o que é óbvio, não significa dizer que os personagens, a história seja real. Entendeu, gente? Então você vê aqui que João Pessoa existe ainda hoje e existia no tempo em que meu tio escreveu o que aqui está. Havia João Pessoa, capital da Paraíba. Campina Grande também existe hoje. O Julião, só o Julião, personagem, isso aqui não existe. Então, dentro dessa história fantasiosa, existem elementos reais. Aqui está, Campina Grande. Havia, naquele tempo, e ainda existe hoje, outra cidade da Paraíba, perto de João Pessoa. Então, eu não vou dizer que João Pessoa e Campina Grande estão aqui e realmente existem. Já que João Pessoa e Campina Grande existem, são referências geográficas, então eu vou dizer que Julião existiu? Não, não. Julião é uma criação do meu tio. O José Augusto, quando chegou a João Pessoa, o José Augusto existia? Não, foi criação do meu tio. A Aretusa, a mulher insaciável, ela existia? Ela existiu aqui nesse tempo? Não, ela é uma criação do meu tio, mas os lugares existiam, e aí está. Isso acontece, gente, não só em relação a pessoas fictícias, como também a lugares fictícios. Existem romances em que há uma mistura de lugares reais com lugares fictícios. Há inúmeros romances, você encontra, em que o escritor, ele cria a história, ele cria os personagens, e ele cria também lugares que não existem de fato. Então vamos aqui, o Norman Geisler olha para cá, a passagem bíblica, né? E vê aqui que existe uma referência geográfica da existência do Jardim do Éden, não é? E ele mostra aqui a evidência geográfica, o rio Tigre, que ainda hoje existe, o rio Eufrates, que ainda hoje existe, e aqui a Assíria, que hoje é o Iraque. Então, o Norman Geisler pega essas referências geográficas e tenta dar a elas um ar de realidade, jogando aí que pode ter havido realmente. E, como ele é fundamentalista, ele diz que houve um Jardim do Éden realmente, e esse Jardim do Éden ficava perto aqui, próximo ao rio Tigre, ao rio Eufrates, no atual Iraque. E daí, se existe isso aqui, Tigre e Eufrates, então é verdade que o Jardim do Éden existiu. Isso aqui, gente, é um raciocínio completamente torto. É a mesma coisa aqui. Eu vou dizer que o Julião existiu, porque a história diz aqui, e na história existe Campina Grande e existe João Pessoa.
Se existe João Pessoa e Campina Grande, então o Julião existiu realmente. Não, isso aqui, o Julião, é criação do meu tio. Entendeu, gente? Muito bem, então explicado isso aí, agora vamos passar para o outro ponto, correto? É o outro quadro. E vou mostrar aqui agora um teólogo cristão, doutor em teologia, doutor em filosofia, escritor de primeira, cristão católico fervoroso, amigo, foi muito amigo do Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, muito amigo dele. Então você vai ver agora esse teólogo cristão católico comentando sobre a mesma passagem aqui de Gênesis. E você vai ver o que é uma visão real, mesmo que ele tenha também uma ilusão religiosa. Mas veja o que esse teólogo lançou vários livros, professor de teologia alemão, lá na Alemanha. Você vai ver o que ele diz sobre o que está aqui em Gênesis. E veja a diferença dele para o Norman Geisler, que é cristão evangélico fundamentalista. Vamos lá. Muito bem. O livro aí, com o título A Bíblia Hoje, traz uma farta documentação de história, geografia e arqueologia referentes aí aos textos bíblicos. Alfredo Lapler era alemão, faleceu em 2013, doutor em teologia, filosofia, homem estudiosíssimo, cristão fervoroso católico, cristão católico fervoroso, muito amigo de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Alfredo Lapper, vários livros publicados, professor de teologia em universidades alemãs. Então veja o que ele diz aqui na página 37 desse livro aí maravilhoso. Ele escreve o seguinte, veja aí. Olha o título. A pré-história, ele coloca pré-história entre aspas. Você vai entender por que ele faz isso. A pré-história na exposição da Bíblia. Para designar os 11 primeiros capítulos do Gênesis, é frequente o uso da expressão pré-história bíblica. Ela não é muito feliz, pois pode fazer pensar que se encontre nesta parte da Bíblia material interessante sobre a história da Terra e sobre a origem do homem. É preciso esclarecer, porém, desde o início, que a Bíblia não é um manual de física, não é também um manual de geologia e não é também um manual de biologia. Veja aqui, gente, que coisa bonita é você trabalhar com teólogos sérios, doutores sérios, que veem ali os textos bíblicos com muita seriedade. Ora, o Alfredo Lapler está dizendo aqui que os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, lá na Bíblia, os 11 primeiros capítulos, aquilo ali nada tem a ver com história realmente real, história de fato. Não, ali não se trata de relatos reais, mas relatos simbólicos, contendo ali a criatividade dos hebreus que escreveram o que está lá. Veja aí, gente, o que está nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, como diz aqui o doutor teólogo Alfredo Lapler. O que está nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, hein? Justamente, ó, a criação dos céus e da terra e de tudo, né? De todas as coisas, a formação do homem e da mulher, tudo aqui nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Olha aqui, o jardim do Éden também está aqui, a queda do homem, não é isso?
naquela lenda de Adão e Eva. Abel e Caim também está aqui. O dilúvio também, outra lenda, o dilúvio, baseada aqui na epopeia de Gilgamés, outra lenda. E também a Torre de Babel, outra lenda. Nada disso aqui, gente, é para você ver na Bíblia como se fosse um fato real. Se você fizer isso aí, você vai entrar numa loucura sem fim, porque o que está aqui está repleto de erros, de ingenuidades gritantes, não existe lógica alguma, porque isso aqui foram histórias criadas pelo povo hebreu, dentro de sua limitação ali de conhecimento. Isso aqui é para ser visto como coisa simbólica, ingênua e não como fato real. E quem diz isso não é um ateu, mas um teólogo que foi um teólogo sério, pessoa honestíssima, e era cristão católico fervoroso. Ele tinha a ilusão religiosa dele, mas ele é honesto em ver que a Bíblia não pode ser lida de forma real. É preciso ter cuidado com a Bíblia. Então ele diz aqui de forma bem simples que essa expressão pré-história bíblica, essa expressão ela não é muito feliz. Ninguém pode empregar essa pré-história bíblica para os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E por quê, hein? Porque se a pessoa empregar, levar isso aqui como se fosse fato real, que é o que o Norman Geisler faz, aí pode fazer alguém pensar erroneamente que a Bíblia trata ali de história do planeta Terra, que a Bíblia trata ali de história da origem do homem. Nada. Você não encontra a origem, a história, a origem da Terra e nem a história e a origem do homem olhando aqui os capítulos de Gênesis, porque isso aqui, gente, não é para ser levado a sério em termos de fatos reais. Daí os erros gritantes que nós vemos aqui e as ingenuidades que também nós encontramos aqui. E o Alfred Lappler é bem honesto quando ele diz que é preciso esclarecer, ou seja, é preciso deixar claro desde o início que a Bíblia, olha que coisa bonita, que a Bíblia não é um manual de física, que a Bíblia não é um manual de geologia e que a Bíblia não é um manual de biologia. E ele tem toda a razão, ele tem toda a razão, porque os hebreus naquela época, é preciso que você veja como eles viam o mundo. Então eles viam um mundo ali com muito sofrimento, brigas, contendas, não é? Intolerância religiosa, não é isso? Invasão de terra. Então os hebreus sofriam muito também, igualmente aos povos daquela época. Então nesse sofrimento deles, eles começaram a escrever a história deles e com muitas fantasias. Quando coloca lá que Deus criou o macho e a fêmea, isso aí é apenas uma descrição figurativa, como eles imaginavam. Já que eu sou um homem hebreu e aquela mulher é hebreia, então foi uma divindade que criou a mim e criou aquela mulher hebreia, entendeu? E aí ele começou a fazer as historinhas que a gente vê na Bíblia, que são histórias sem pé e sem cabeça, não é? Cheias de erros, cheias de contradições, não é? Por quê? Porque você não pode levar essas histórias da Bíblia de forma real, porque foram criatividades aqui do povo hebreu, entendeu, gente? É por isso que você encontra muitos absurdos nesses relatos lendários. E por que são absurdos? Porque são histórias criadas pela mente lá do povo hebreu. Não são histórias reais. Se fossem histórias reais, ninguém encontraria nelas absurdo algum, contradição alguma. E você vê que todas essas histórias aqui imaginárias, que estão nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, todas elas aqui você vê uma a uma que estão recheadas de erros,
de ingenuidades, não é? Porque tudo isso faz parte da criatividade do escritor hebreu. Portanto, você vê aí que o Alfredo Lappler, veja bem, doutor em teologia, ele era católico. E os católicos, os sacerdotes católicos, têm uma formação de primeira categoria. Tem uma formação de primeira categoria. Isso é indiscutível, os sacerdotes católicos. Então eles sabem que nunca houve, na verdade, nunca houve Adão, nunca houve Eva, desobediência alguma. Só que isso aí é simbologia e você tem que ver assim. Agora, lamentavelmente, e é o que acontece, lamentavelmente, até no meio católico, em cima dessas lendas de Gênesis, que qualquer católico sabe que é lenda, o Papa Francisco sabe que é lenda. Ele sabe que nunca houve Jardim do Éden, que Adão e Eva nunca existiram, que não houve nada de desobediência, a raiva do Deus hebreu. E o Papa Francisco sabe de tudo isso. Só que, lamentavelmente, para defender a doutrina católica, eles recorrem às próprias lendas, que eles têm consciência de que são lendas. Muito bem, então aí está mais um vídeo que Jardim do Éden nunca existiu. E que na Bíblia, lá nas descrições bíblicas, mostra ali que o Jardim do Éden era bem próximo do rio Tigre, rio Eufrates, e ali ficava na Síria, que hoje é o Iraque. Isso aí não é nada para provar a existência do Jardim do Éden. Isso é criatividade. Em romances, criações de escritores, a gente vê lugares que não existem, são criados ali junto a lugares que existem. E também personagens que não existem fazem parte do romance. Tudo isso é criação do escritor, imaginação. Portanto, aí mais um vídeo, e vamos terminar esse vídeo. Você vai ouvir o comentário do teólogo brasileiro, o Fábio de Oliveira Lima. O Fábio de Oliveira Lima é formado em teologia e agora formou-se também em pedagogia, mora no Rio de Janeiro. Ele possui um canal no YouTube excelente, com o título Fábio de Oliveira Lima. Ele foi por 17 anos evangélico. Ele acreditou nos cristãos aqui fundamentalistas. Ele era evangélico por 17 anos e ele abandonou toda essa crença. E hoje ele faz vídeos mostrando ali seu arrependimento por ter acreditado aqui nos cristãos fundamentalistas. Ele mostra seu arrependimento, o Fábio de Oliveira Lima. Confira lá, acesse o canal dele, que você não vai se arrepender. Há muitos vídeos ali do Fábio de Oliveira Lima em que ele era ainda um fiel evangélico. Ele permaneceu, ele deixou os vídeos ali e de uma forma bem mostrando a sua honestidade, porque outras pessoas poderiam retirar os vídeos, não é? Envergonhadas, poderiam retirar os vídeos, mas não, ele deixou os vídeos ali do tempo em que ele era evangélico. Assista ao canal do Fábio e você não vai se arrepender. Portanto, agora ouça o comentário que ele fez no vídeo meu anterior, o vídeo número 51. Ouça agora, Fábio de Oliveira Lima. Muito obrigado. Fábio de Oliveira Lima. Olá, professor Eustáquio. Boa noite. Obrigado pela honra à minha pessoa. Quanto ao tempo que fiquei no meio evangélico, foram 17 anos. Fiquei na Batista Renovada de 1996 até 2004 e de 2004 a 2013 na Assembleia de Deus. Tenho 38 anos de idade. Acho que se eu ficasse mais tempo naquele meio, teria enlouquecido de vez, pois as igrejas, principalmente as pentecostais, são fábricas de loucos.
Grande abraço, mestre.